Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui então sobre a tal reforma do Morumbi, hein, galera? E a venda do Matheus Alves também, as propostas, né? Vamos comentar aqui sobre isso. E olha só que interessante, hein? Estarão de volta já depois de amanhã na Libertadores aí, Lucas, Oscar, Arboleda, né, galera? Os jogadores voltando aí os titulares, Pablo Maia e o Luan. Será que o Luan volta sábado contra o Grêmio? Falar nisso, sábado tem jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o 16º, galera. O Grêmio é o 15º. Os dois estão com 9 pontos e é o jogo dos desesperados. Quem perder provavelmente deve ficar ali no Z4, na zona do rebaixamento, que inclusive a gente está ali agora na penúltima colocação ali, né? Na penúltima não, é a última posição para entrar na zona do rebaixamento, é o 16º, né? O São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Que coisa, hein, galera? Absurdo. A gente vai começar esse vídeo aqui. Quero começar agradecendo vocês aí, de verdade, que hoje comentei, né, galera, rapidinho aí sobre o que eu tô passando aí, um problema familiar, né, com a minha irmã que está internada, está na UTI, tá? E a galera mandando muitas forças positivas, muitas orações aí. Compartilhei isso com vocês. Não sou muito de ficar falando assim da minha vida pessoal, porque eu acho que a gente já tem tantos problemas, né? Eu gosto mais é de estar aqui debatendo com vocês dia a dia, mas acabei comentando porque o motivo que eu não estarei fazendo lives aí nos próximos dias, né? Estou focado aqui em outras coisas também, mas quero agradecer de verdade, tá? O apoio de vocês. Muito obrigado aí pelo apoio aí, com certeza. A gente está mandando essa positividade de vocês aí para toda a nossa família aqui que está em oração aí pela vida da minha irmã que está internada, beleza? Muito obrigado mais uma vez, galera. Olha só, vamos começar aqui, gente, falando assim do. Vamos começar já pelo Matheus Alves, vai, sem perder tempo. É porque assim, gente, eu estive fazendo algumas reflexões aí, né? E eu gosto disso, vocês sabem aqui no canal que eu tenho muito isso. Às vezes, umas teorias assim, a maioria dá certo, viu? Às vezes, algumas sem fundamento também, é bem verdade. Mas eu prefiro ter informação também. Mas, assim, essa do Matheus Alves, olha só, eu tava vendo, né? Ah, vai vir uma proposta da Rússia pelo Matheus Alves, né? Inclusive, até citado o time, o CSKA. Comecei a parar para pensar. Aí falei: "Ah, são 15 milhões de euros, me parece, né, algo nesse sentido. Aí 10 fixos, mais 5 depois em metas, tal". Enfim, se realmente vier essa proposta para o Matheus Alves, eu acho que eu até acredito que o São Paulo venda ele, tá, galera? Vai vender porque precisa de dinheiro e assim, é um jogador de um grande empresário também que gosta de vender logo. O São Paulo vai procurar fazer negócio para ganhar dinheiro. Mas é a questão que tá. A questão que eu vejo maior é o seguinte: vocês podem perceber que essas notícias saíram todas antes do clássico contra o Palmeiras, né? Parece que eles já estavam esperando uma coisa ruim. Só que assim, não, a diretoria do São Paulo não esperava, por exemplo, de verdade, eu acho que ninguém esperava que o São Paulo fosse jogar covardemente daquela forma, só chutão para frente e tentando jogar por uma bola. Comentei hoje num grupo lá, o nosso grupo de membros lá do canal Big Tricolor, que assim, esse São Paulo é pior do que aquele São Paulo do Carille, porque aquele Carille, aquele São Paulo do Carille, não, Corinthians do Carille, bater na mesa aqui, né? Que Carille, a gente já tá vendo esse futebol com o Zubeldia, imagina o Carille. Aquele Corinthians do Carille, agora não sei se foi campeão brasileiro, acho que foi campeão brasileiro, campeão paulista, eu não recordo muitas coisas aí do rival, não. Mas assim, eu lembro muito bem como era o estilo de jogo. Eles jogavam por uma bola, uma retranca total. Algo que o Zubeldia está fazendo muito nos clássicos agora e muitas vezes não só em clássicos, né? Também com outros times do futebol brasileiro. Mas aquele Corinthians, ele dava resultado, porque ele ganhava o jogo. Já o São Paulo não consegue ganhar o jogo, né? O São Paulo empata, fica ali martelando, martelando, muitas vezes acaba tomando o gol, sofrendo um empate no final ou sofrendo uma derrota. Então, o que eu vejo, o meu comentário é o seguinte: até agora com o Zubeldia, um pouquinho mais de um ano aí com o Zubeldia jogou, ele treina o São Paulo e ele coloca o São Paulo para jogar como time pequeno, que não é vergonha a gente dizer isso, porque é o que o São Paulo está jogando, como time pequeno, tá? Entenda a minha crítica. Tá na hora de fazer o seguinte, começar a pensar diferente. O São Paulo, então, começar a jogar como time grande.
E aí eu sei, lá vem os passapano de sempre. Ah, mas o elenco é pequeno. Quando eu falo passapano, eu nem falo vocês, tá, galera? Porque assim, vocês são como eu, a gente tá aqui, torcedor do São Paulo, a gente comenta o dia a dia, a gente nem sabe de muita coisa, né? A gente não é especialista, mas a gente tem um certo conhecimento. Então, mesmo que seja o torcedor, sabe o que tá falando. Quando eu falo os passapanos, é a imprensa, tá? O consórcio, aqueles lá que são os consórcios, que é o consórcio. O que eu digo é o seguinte: aí vem eles de sempre. Não, o elenco é curto, o elenco é pequeno, o time é fraco, o time é isso, não tem time para isso, não tem time para aquilo. Tá bom. Então, nesse contexto, então vamos fazer o seguinte, já vamos nos contentar aí com o rebaixamento para a Série B, porque do jeito que está indo, o São Paulo não tem time para competir com ninguém, todo time que o São Paulo vai jogar dizem que o São Paulo é inferior, então, meu amigo, não é à toa que nós estamos na 16ª colocação do Brasileiro, né? Mas aí que tá, como eu ia dizendo para vocês, é o seguinte, quando chega para jogar o clássico, aí surgem essas, está me incomodando isso aqui, aí surgem essas notícias. A reforma, primeiro foi a reforma do Morumbi, olha só, a reforma do estádio e a venda do Matheus Alves. Olha, quem falou da reforma do estádio, galera? Vamos lá, a notícia saiu agora através do CEO lá da W Torre. Não foi de nenhum diretor do São Paulo. Reparem que ninguém do São Paulo está falando em reforma, tá? Depois para eles dizer que não falaram nada. O que se fala é em sonho, né? Agora, vejam bem, vamos cobrar a diretoria do São Paulo, vamos cobrar o presidente. Ô, jornalista, por que que vocês não perguntam, né? Na zona mista, por aí, quando que vai sair a reforma, o Casares? Quando, o presidente, quando que sai essa reforma? O Eduardo Toni, quando que vai sair essa reforma? O que que tem que perguntar? Não faz mal perguntar. Sabe por que eu tô falando isso aqui, galera? Acho que ninguém no São Paulo esperava que o São Paulo fosse jogar covardemente um clássico contra o Palmeiras, com medo de perder. Talvez a repercussão seria outra. Então eles lançaram a reforma do estádio e lançaram também a vinda do Matheus Alves. Mas veja bem, os dois tiros foram por água abaixo, meu amigo. Saiu pela culatra. Os dois tiros saíram pela culatra. De certa forma. Por quê? Será que vai ter reforma mesmo no Morumbi? Eu vou falar para vocês o meu sentimento agora com o que foi da primeira vez que eles levantaram isso em 2023. Eu não acredito. Eu só vou acreditar vendo. Eu ainda quero saber a resposta sobre o tombamento do Morumbi, como que fica o tombamento do estádio, já que o estádio é tombado, como que eles vão fazer para mudar isso aí? Agora, de novo, a W Torre falou 1,5 bilhão vai gastar para reformar o estádio do Morumbi, né? Galera, tomara que seja verdade mesmo, que vai ter uma reforma. Mas assim, o que foi falado em 2023, um ano e meio depois, sai aí o projeto do São Paulo. E olha só, o São Paulo não solta o projeto, o São Paulo não faz. Uma grandiosidade como essa de uma reforma desse estádio era para o Júlio Casares, então, né? Como ele fala, como ele gosta de postar nas redes sociais. Cara, se ele toma um café diferente, ele posta. Se ele tá no aeroporto, ele posta. Se ele tá na academia, ele posta, né? Se ele vai contratar um jogador, ele posta. Se ele tá. Qualquer coisa ele posta. Seria interessante ele postar. Estamos negociando então com a W Torre. Olha, teremos uma reforma do estádio. Olha, torcedor, pode ficar esperançoso. Por que que ele não faz isso? Porque não quer sair como um mentiroso lá na frente. Ele quer dizer que apenas tinham conversas, que as coisas aconteciam. Eu estou vendo dessa forma, tá? Se você, torcedor, fosse iludir aí com reforma, cuidado, que você pode se iludir e depois ficar muito bravo. Repito, só vou acreditar depois que eu ver mesmo. Ó, assinou, vai começar a reforma tal dia. Até porque quem é São Paulino aí, mais raiz também, mais antigo, sabe. Não é de hoje que tem esse negócio de reforma no estádio. Nossa senhora, mas no mínimo uns 30 anos eu escuto esse negócio de reforma. Entra um, sai um, entra um, sai um. Parece que sempre tem o sonho da reforma, mas ninguém faz reforma nenhuma. E a questão do Matheus Alves também, eu só acredito vendo, tá? Porque assim, a gente sabe que tem essas especulações de mercado para valorizar o jogador, e aí as coisas começam a sair antes do clássico contra o Palmeiras. Se o São Paulo tivesse jogado, de repente, se tivesse empatado contra o Palmeiras, essas notícias poderiam estar pipocando. Mas o que, que o torcedor está falando hoje? O torcedor está revoltado, de certa forma, como o time jogou, tá? Eu sei que o torcedor que ainda continua acreditando que o trabalho do Zubeldia é bom,
Eu não vejo dessa forma, né. São 10 jogos, 10 clássicos, melhor dizendo, 10 clássicos, ele ganhou 3. Você sabia? Nesses 3 clássicos, por exemplo, foram 2 vitórias contra o Corinthians, uma vitória contra o Santos, e não ganhou do Palmeiras ainda o Zubeldia. E detalhe, em 8 jogos contra o Palmeiras, né, do Zubeldia, ó pra vocês verem como o São Paulo é muito inferior ao Palmeiras, melhor dizer assim, essa que é a realidade. Em 8 jogos contra o Palmeiras, o São Paulo fez 2 gols. É pouco demais, né, nossa senhora, é muito pouco, né, em 8 jogos contra o Palmeiras fazer 2 gols. O adversário é superior ao São Paulo, a gente pelo menos entende isso. O que a gente não aceita é jogar covardemente, jogar por uma bola, até porque o time do São Paulo não é tão ruim, né, o time do São Paulo tem bons jogadores, mas assim, parece que para a imprensa e para o torcedor que compra essa ideia da imprensa também, parece que o São Paulo hoje tem o pior elenco do futebol brasileiro. Não vejo dessa forma, mesmo com limitações, tá? Não vejo dessa forma. E aí, por exemplo, você fala, mas ele não tem. Aí vão falar assim, ele não tem o ponta direita, porque o Lucas estava fora. Ele surgiu, volto a repetir o que eu falei de manhã, surgiu aí o Lucas Ferreira, mas ele barrou a ascensão do Lucas Ferreira para colocar o Cédric de ponta direita. Foi opção do Zubeldia, tirar o menino que vinha jogando bem. Poxa, o menino estava sendo falado que estava sendo o melhor atacante do São Paulo naqueles 3, 4 jogos. Ele vinha numa crescente. Aí chega um jogo de Libertadores, ele aparece com o lateral direito na ponta direita. O cara que nunca jogou assim, ele não é ponta, é lateral. Aí resolveu colocar, tirar o ponta direita ou meia direita, que seja o quarto homem de meio campo, o homem da segunda linha, o Lucas Ferreira. Ele coloca um lateral lá. É opção dele, é a responsabilidade dele. Volto a repetir. Ele tirou, quebrou, barrou a ascensão do garoto. Ele barrou a ascensão do Rian Francisco. Rian Francisco, quando salva ele no Paulista, que ganha o jogo da Portuguesa, ali serviu, né? Ali tava ok. O Rian Francisco, quando salva ele contra o Ceará, isso ninguém lembra também, né? Ah, empatou lá com o Ceará. Ninguém lembra que foi o Rian Francisco que entrou e fez o gol para salvar o Zubeldia, né? Para empatar lá. Ah, mas o garoto não serve, né? E mas ele colocou o Luciano. Ele colocou o Luciano porque ele quis, é responsabilidade dele colocar o Luciano. Ele poderia ter colocado o Rian Francisco, ele não colocou. A opção é do treinador. Não adianta não colocar o Rian Francisco, não colocar o Lucas Ferreira, enfim, não colocar o Bobadilla, não colocar quem ele quiser, o Rodriguinho, o Luca, qualquer um. Ah, não sobe o Mike. É responsabilidade do treinador. Eu acho que tem que dividir isso aí com ele também. Ah, o jogador perdeu o gol? Perdeu, mas um jogo não é feito apenas de um lance, é do que se é construído, da forma como se treina. A forma como você treina no dia a dia, o time vai se comportar dentro de campo. Então as pessoas também têm uma visão, né, assim, muito assim. Ah, o Ferreirinha perdeu o gol. Ah, é culpa do Ferreirinha então. O Zubeldia não tem culpa de nada, é culpa do Ferreirinha. Mas quem escalou o Ferreirinha? Só para vocês entenderem. Quem escalou o Luciano? Quem escalou o André Silva? Quem escala o Cédric? Quem escala o Ferrarese? É o treinador, então é responsabilidade dele. Ele tem outras opções e escolhe essas opções para jogar. Ok, são as melhores? A gente pode chegar aí de repente nessa discussão, talvez talvez não, mas é ele que escolhe. Então, assim, eu estou até dizendo que na vitória também é o mérito do Zubeldia, porque eu acredito sim, se ele vencer 10 partidas seguidas, ele vai estar dando um jeito nesse time. Mas quando ele não consegue ganhar nem 3 seguidas, a responsabilidade também é do treinador. Não pode dizer que é só do jogador. É o que se faz no dia a dia. Lá dentro de campo, 100 minutos dentro de campo, que a gente tem um jogo de futebol, o jogo não se define apenas um lance. Os times estão ali para jogar. E é o que eu falei ontem e falei hoje cedo. Esse jogo contra o Palmeiras irritou muito o torcedor do São Paulo, porque ganhou quem quis jogar. Quem abdicou de jogar futebol e só quer competir, e o competir é empatar, não conseguiu mais uma vez aí se superar. Então, galera, olha só, esses 2 temas, tá? Aí é opinião minha também, eu não acredito que vai ter reforma do estádio, enquanto eles não falarem a verdade para o torcedor que vai ter reforma, e essa também aí de propostas para o Matheus Alves, vou aguardar um pouquinho mais, tá? Porque agora tudo parece uma cortininha de fumaça no São Paulo para alguma coisa, né? Você vê que saiu aí a dívida do São Paulo, começa a sair um monte de notícia boas do São Paulo também. Detalhe, vamos falar aqui agora desses jogadores de volta, beleza?
Deixa eu pedir para você deixar aquele like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado aí sempre pelo teu apoio. Muito obrigado mesmo, galera. Olha só, gente, ó, e só lembrando, quem é membro aí do canal e ainda não está no grupo nosso lá de WhatsApp, manda aí uma mensagem aí para mim aí, ali nas mensagens, para colocar vocês lá no grupo de membros lá, beleza? Vamos lá. Quarta-feira, gente, jogo da Libertadores. Obrigação de ganhar do Libertar. Libertar, né? Não tem pra onde correr. É obrigação e ganhar bem quarta-feira. Não dá nem pra sonhar em empate, tá? Sábado, jogo contra o Grêmio. Obrigação de ganhar do Grêmio também. Não tem pra onde correr. Agora eu pergunto pra vocês: é mais obrigação ganhar na quarta-feira ou no sábado, galera? Quarta-feira é manter a liderança do grupo, né? Libertadores. Esse grupo fraquíssimo que São Paulo tem aí. Agora, no sábado, contra o Grêmio, repito, o Grêmio é o 15º, o São Paulo é o 16º, os dois com 9 pontos. Os dois estão uma draga, né? Uma tiriça nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, vai ser o jogo dos desesperados. E o São Paulo tem totais condições de ganhar do Grêmio. O São Paulo tem condições de ganhar. O São Paulo tem obrigação de ganhar. Contra o Grêmio, galera, inclusive já na quarta-feira, volta já, tá o Lucas, Oscar, Pablo Maia, Arboleda, essa galera já tá toda à disposição. Agora vai depender do treinador. Como eu falei para vocês mais cedo também, ele deve tirar o Cedric da ponta direita, o Lucas deve ir lá para a ponta direita. Aí ele mantém ali o Oscar agora no meio, sai o Matheus Alves, tá? Aí beleza, ou ele deixa o Cedric de lateral direito ou deixa o Ferrarese de lateral direito. Aí vai ser a opção do Zubeldia. Mas que o São Paulo volta a ter mais opções, tanto na quarta quanto no final de semana, né? Os únicos dois jogadores que continuarão fora é o Caleri, que só volta aí final do ano, provavelmente, ou no ano que vem, né? Pelo que estão dizendo da recuperação dele, pode voltar até o final do ano. E o Luiz Gustavo aí, que diz também que pode voltar em julho agora, né? Não sabe se para, se não para, deve voltar a jogar também. Enfim, ou seja, o São Paulo vai ter aí os seus principais jogadores à disposição. Agora a tendência, galera, é que o time seja assim, ó. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Cedric, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas Ferreirinha e André Silva. Aí você vê um time desse, não tem como falar que um time desse é fraco, gente. Pega os times do futebol brasileiro, me prove que esse time é fraco e diga que o São Paulo é time para brigar para cair no brasileiro. Não é, com esses jogadores não é. A gente tem muito bons jogadores. Agora, se vai funcionar dentro de campo é outra coisa. Se treina, se não treina, aí é outra coisa. Mas o São Paulo continua achando, tá? É a minha opinião assim também, que esse time é time para as Copas também, não é time para ganhar brasileiro. Brasileiro é para sobreviver. Se você pega ali, o momento do São Paulo no Brasileirão é ruim? É ruim. Mas pega os times que estão lá embaixo, Sport, quem mais ali? O Santos, Vasco, gente, Vitória, é um pior do que o outro. Esses times aí, eles não têm nem metade assim de elenco, de qualidade que o São Paulo tem. Eles são horrorosos, então não tem como o São Paulo ser rebaixado. Mas nem que o São Paulo ficar sem treinador, o São Paulo não é rebaixado. Não vai acontecer, porque esses times são muito, mas muito piores do que o São Paulo Futebol Clube. Só que a posição do São Paulo não pode ser 15º, 16º. O São Paulo, no mínimo, tem que brigar ali, ó, entre os 8 para cima. São Paulo tem elenco para isso, tem time para isso. A imprensa, inclusive, que corrobora com essa choradeira que os torcedores estão acreditando que o São Paulo não tem time, não tem elenco. Ora as bolas. Então faz o seguinte, vamos dispensar o Lucas, o Oscar, vamos trazer de volta o Rato, o Michel Araújo, o Nestor, o Eric. Quem sabe assim a gente volta a ter elenco. Porque esses jogadores saíram para ter o Matheus Alves, para ter o Lucas Ferreira, para ter um Rian Francisco. Não foi? Não foi uma troca? Os outros que saíram nem estavam, não fazem falta. Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de falar que o time é fraco. Eu acho que a gente tem que apoiar o time, dar forças para o São Paulo, inclusive. Vocês viram que para o jogo aí já da Libertadores, quarta-feira, já tem mais de 30 mil ingressos vendidos? Pois é, a torcida não abandona. É o maior patrocinador do São Paulo, é a torcida, né? O torcedor é o que mais apoia, esse torcedor de verdade que eu falo, né? Nós, vocês aí, em determinado momento a gente está no estádio torcendo, mesmo que a gente não pode ir, a gente não possa estar lá em todos os jogos,
mas é o São Paulo que a gente torce, né? O torcedor ele vem de todo canto do mundo para assistir o São Paulo jogar. É o maior patrocínio hoje que o São Paulo Futebol Clube tem, é o seu torcedor. Então, diretoria, valorize isso, né? E assim, e nenhum torcedor está pedindo espetáculo, não, porque a gente sabe que o São Paulo não dá espetáculo e não tem time para dar espetáculo, e muito menos não tem um treinador que também pense em dar espetáculo. Então, o que a gente quer aqui é uma vitória simples. 3 pontos quarta, 3 pontos no sábado, depois 3 pontos na outra semana, porque Brasileirão, sabe? Não é uma obrigação, é uma obrigação o São Paulo ficar entre os primeiros, é uma questão de honra, questão de tradição, de camisa, galera. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar mais alguma coisa aqui para vocês aqui, galera. Ah, o Luan também, gente, olha só, deixa eu comentar com vocês sobre o Luan, o volante Luan. Cadê o Luan, hein? Faz um mês aí que anunciaram também que o Luan tinha sido reintegrado, o Zubeldia se encantou, aquele papo sempre. O Zubeldia também se encanta com todo mundo, segundo os setoristas, né? Aí, o engraçado que os que ele se encanta é os que não jogam. Enfim, o Luan até o momento nada, mas o Luan ele não foi inscrito na Libertadores nem na Copa do Brasil, tá? O Luan ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro. A esperança é que ele apareça sábado, então, contra o Grêmio, galera. É isso, tá bom? Ó, amanhã a gente volta, então. Amanhã deve sair notícias novas, vai ter mercado da bola, se o São Paulo vai. Como que tá essa busca aí por reforços, por atacante, por ponta, né? Porque hoje teve reunião lá no Morumbi. Toda segunda-feira tem, né? Hoje teve reunião lá, então. Amanhã a gente deve ter alguma notícia aí dos setoristas também. A gente vai apurar e trazer aqui amanhã se tem alguma novidade. Mas tá aí, quarta-feira já tem Libertadores, sábado já tem Campeonato Brasileiro. A vida de torcedor são paulino é assim, não tem um dia de paz, né? Galera, muito obrigado aí pelo seu apoio aí, tamo junto. Obrigado pelas orações aí, pela minha irmã. Vou continuar trazendo aqui para vocês também a situação dela. Eu agradeço, na verdade, eu agradeço aí o apoio de vocês e as mensagens aí de apoio e de carinho. Valeu, galera. Tamo junto. Fique à vontade para comentar no vídeo. Como sempre aí, galera. Vamos São Paulo. Apesar de tudo, a gente não desiste e sempre vamos São Paulo. Forte abraço.